O gênio literário de Machado de Assis, Joaquim Maria Machado de Assis, talvez o maior autor da literatura brasileira, o mais representativo, o mais forte. Na sua obra, destaca-se, sem sombra de dúvida, Dom Casmurro. Na sua obra, da famosa fase realista, quando em 1881 ele publicou Memórias Póstumas de Brás Cubas, ao lado do Quincas Borba, Dom Casmurro forma a chamada Tríade Machadiana. 3 romances que engrandecem a literatura brasileira. Dos 3, talvez Dom Casmurro seja o mais polêmico, o mais conhecido, que leva mais reflexões, até porque há um debate muito forte, muito vivo, sobre a questão da traição, do adultério, da infidelidade, a infidelidade ou não do personagem do casal Bentinho e Capitu. Capitu, sem sombra de dúvida, uma das personagens mais fortes, mais marcantes da literatura brasileira. Mas é bom dizer que a obra de Machado de Assis, Dom Casmurro, dialoga com a vida, fala com você, fala com a humanidade, fala sobre a vida. Tem uma forte visão da psicologia humana, tanto a presença da visão filosófica da vida, como a dimensão da psicologia do ser, do existir. Vamos então viajar hoje na reflexão sobre a obra Dom Casmurro e pensar o significado dela, o que ela pode nos trazer de lição, de reflexão para a vida, para o viver. Primeiro, a obra em si. Dom Casmurro é o título da obra que é a alcunha do personagem título. Na verdade, Bento Santiago, conhecido como Bentinho, ele ganha a alcunha de Dom Casmurro, que significa ser uma pessoa chata, ranzinza, distante, fria. Dom Casmurro era, portanto, o apelido do Bentinho, que passou a ser uma pessoa amarga, distante, isolada, fria. E ele narra a sua existência. Já idoso, ele diz que decidi atar as 2 pontas da vida, a velhice, a adolescência. E vai então narrar o que foi a sua existência. Ele nasceu em berço de ouro. Nunca precisou ganhar o pão com o suor do seu trabalho, com o suor do seu rosto, da sua dedicação. O pai deixa de herança para a mãe valores que lastreavam uma vida de conforto. Ele sempre foi mimado, dominado pela mãe. Na adolescência, na rua onde ele morava, a rua Mata Cavalos, surge uma menina alegre, bonita, que começa a atrair o seu olhar, os seus desejos. É a Capitu, a misteriosa e enigmática Capitu. E de imediato ele passa a nutrir um forte desejo por ela. Mas é importante dizer que ele estava destinado à vida sacerdotal, porque a mãe fez essa promessa. Como ela sofreu muito no parto, ela havia dito que se nascesse um filho, ela o daria para a vida sacerdotal. Portanto, ele nasceu predestinado para isso. Mas apaixonou-se por Capitu. No entanto, ele não tem forças para dizer à mãe que não quer. Mas ao conhecê-la, ela começa a dar forças para ele reagir e não ser aquilo que ele não queria ser, mas iria ser por determinação, vontade, promessa, desejo da sua genitora.
Inclusive, tem uma cena logo no início dessa narrativa, chama-se Olhos de Ressaca. É interessante essa cena porque mostra como ele começa a ficar ainda jovem, envolvido, tragado, totalmente absorvido por ela. Olhos de Ressaca não tem nada a ver com a ressaca da bebida, o mal-estar, o dia seguinte. Né? É uma metáfora para o mar forte, o mar de ressaca, o mar que puxa para dentro. É quando ele descobre como estava apaixonado por ela. Ele chega de surpresa na casa dela, a mãe indica que ela está no quarto e diz: vai devagar, Bentinho, para fazer-lhe um susto. Ele entra pé ante pé e ela está penteando os cabelos e de repente ela se assusta e ele olha para ela e quando ele olha para os olhos dela, ele diz que uma onda enorme, cava e escura sai dos olhos de Capitu e começa a me puxar, a me arrastar para não ser tragado por inteiro. Prendia-me às outras partes do seu corpo. Prendia-me aos seus cabelos, aos seus ombros. Mas aquela força fluida, imensa, me arrastava para dentro dela. Nesse diálogo, ela pergunta se ele já tinha falado com José Dias. José Dias era um agregado da família dele. Se ele já tinha conversado com a mãe dele, que ele não desejava ir para o seminário. Capitu exige dele: vai, Bentinho, fala. Ela é sempre incisiva, determinada. Isso fica claro na análise textual, no perfil psicológico dela. E ele diz: falarei. Mas ele não tem forças, vai para um seminário e lá conhece então o que vai ser o seu grande irmão, amigo, Escobar. Escobar vai para o seminário com o único interesse: aperfeiçoar o latim. Então ele queria usufruir, né, crescer no aprendizado para usufruto próprio. Ele não tinha nenhuma vocação. E ele vai dar força ao Bentinho. Segue o teu desejo. Sai. Dá forças para ele, então, não continuar no seminário. E graças a uma estratégia dele, a mãe colocar um escravo no lugar dele, cumprindo assim a sua promessa, ele é liberado. E vai realizar 2 grandes sonhos da vida dele. Vai se formar, um profissional liberal, um profissional das leis, e vai casar com Capitu. E vai viver essa grande paixão. Ele adorava, por exemplo, tomar um vinho, ficar na varanda com ela, contemplando o mar. E às vezes ele sentia até ciúmes do olhar de Capitu para o mar, da paixão que ela tinha, que poderia ser talvez maior do que ela tinha por ele. Escobar abandona também o seminário, como era o plano já dele, e passa a frequentar a casa do casal, Bentinho e Capitu. Conhece Sancha, a melhor amiga de Capitu, apaixona-se e casa-se com ela. Então os 2 casais nutriam uma força de amizade muito grande. Tinham muitas coisas em comum. Se encontravam, jantares, enfim. Mas eis que Escobar morre. Ele nadava todas as manhãs, ele tinha esse hábito, e numa dessas empreitadas, ele morre afogado. Bentinho sentiu muito a morte do grande amigo. Escreveu, inclusive, um discurso fúnebre, que era comum na época, o discurso feito na hora do sepultamento
José Dias viu o discurso de Bentinho, leu o discurso de Bentinho e disse: belo texto, digno da tua amizade com Escobar. Vem então a hora do velório. Lá está o caixão, a dor, o lamento, Sancho chorando, a cor preta predominando, o luto. Quando então Bentinho começou a olhar o olhar de Capitu para o defunto, para o falecido ali dentro do caixão. Esse capítulo se chama Olhos de Ressaca, tal qual aquele que eu referi no início do livro, da narrativa dele, quando ele percebe a força do olhar e a paixão dele por ela, essa descoberta. E naquele momento, ele começou a acreditar que aquele olhar de Capitu era um olhar de paixão. E ela que já tinha tido na descrição de José Dias, olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. Naquele momento era o olhar de ressaca plena. Ele diz, ela queria arrastar o nadador da manhã, uma alusão ao fato de Escobar ter sido nadador. E naquele momento, ele começou a acreditar que Capitu havia sido amante de Escobar. É irônico por ser na hora do enterro, na hora do velório. E ele começa a ter iniciar um sentimento de ódio. O ciúme arde dentro dele. Chamam então para que ele, como amigo, pegue a argola do caixão, seja uma das pessoas que carregue o caixão. E ele já o faz com ódio. Ele diz, minha vontade era jogar caixão com o defunto e tudo, e sair correndo dali. Mas me contive. Não podia deixar transparecer a minha inquietação. Chega a hora então do velório, do enterro, o momento da despedida final. Então ele está lá parado, o Bentinho, e todas as pessoas começam a olhar para ele. E ele fica calado. Então ele cai em si. É o discurso. Todos sabiam que ele estava encarregado de fazer o discurso fúnebre. E ele pensa, não farei. Não vou falar. Não vou dizer as minhas palavras honestas, verdadeiras, para esse traidor. Até que José Dias me acorda da catalepsia. Vai, fala, estamos aguardando. Ele então tira o discurso, abre o discurso, com vontade de rasgar e lê. Mas lê pulando palavras, frases, lê de forma incompreensível. Ninguém compreende nada do que ele lê. Ele o fez de propósito. Mas ainda despertou mais ainda a simpatia das pessoas que foram consolá-lo. Nós compreendemos. Estás sentindo muito a partida do teu amigo. Mas, a partir daí, a vida dele passa a ser um verdadeiro inferno. Ele não consegue mais ter a relação de paixão que tinha com Capitu. E, no momento de um café da manhã, o filho que ele tem com Capitu, eles tiveram um filho, a qual chamam de Ezequiel. Ezequiel tem uma mania de imitar as pessoas. E olha que na hora dessa refeição, o Ezequiel está imitando o andar do falecido Escobar. Capitu ri e diz, Bentinho, não achas que Ezequiel tem traços de Escobar?
Ele disse que sentiu uma pancada enorme. Ele já estava atormentado com a dúvida, e a partir do que ele escuta de Capitu, isso, ele começa então, ele diz que vai olhar para o seu filho, suposto filho ou filho, com receio, com medo. Ele olha devagar e começa a analisar as feições de Ezequiel e começa a achá-lo parecido com Escobar. A partir daí, quanto mais ele analisa, mais ele acha Ezequiel parecido com Escobar. Mas a sua vida então torna-se um inferno. A tal ponto que ele pensou então em morrer. Ele pensou em se matar. Ele vai a uma botica, um boticário, uma farmácia, pede o mais forte veneno e planeja morrer. É bom dizer que nesse período ele não conseguia mais conviver com Ezequiel na relação pai e filho. E por não suportar mais a presença do filho, ele o manda para o internato. Ele afasta o menino. O menino ia visitá-los apenas nos finais de semana. Numa dessa visita, no domingo, foi o dia em que Bentinho decidiu por fim a sua vida. Ele pegou a bandeja, a xícara, café, açúcar, o veneno, levou para a biblioteca, colocou o café, o açúcar, o veneno, mexeu. E quando ele estava prestes a tomar o veneno, eis que entra o seu filho, o menino Ezequiel. Foi se despedir, dizendo que iria para a missa com a mãe. Ele então olha para o filho e diz: já tomaste café? Já, papai. Toma mais. Não quero, estou agora bem satisfeito. Toma. Ele pega a xícara com o café envenenado e dá ao filho. O menino, então, quando vai beber o café, de última hora, ele se arrepende, dá uma pancada na xícara, a xícara voa. O menino diz: papai, e ele grita: não, eu não sou teu pai. Aquele grito que estava preso, estava engasgado do seu sofrimento, da sua dor, da sua angústia, que tornou-se a sua vida, o seu viver, que ele não suportava mais. Nesse momento, Capitu entra e pergunta: o que está acontecendo? É bom dizer que esse livro é a narrativa em primeira pessoa, é o ângulo dele, ele é o narrador. Ele narra e analisa. Então ele diz: ela ouviu e fingiu que não viu. Ela tanto podia ter escutado e perguntado, como também podia não ter escutado. E quando ele diz para ela a sua dúvida, se ele era o pai ou não de Ezequiel, ela diz: então é isto, Bentinho? Foi isso que destruiu as nossas vidas? Ela nega, portanto. E ele diz: vai, quando chegar, nós conversaremos. Então ele propõe um acordo para ela. Ela e o filho irem morar na Europa. Ele daria uma quantia mensal, enviaria uma quantia mensal, para não faltar nada para eles. E mentiriam, diriam para as pessoas, a família dela, a família dele, que eles foram morar na Europa porque era melhor para a educação de Ezequiel. Ela aceitou o trato e foi embora para sempre da vida dele. Ele ficou sem Capitu, ficou sem Ezequiel, morando só. Vem então depois
Passado o tempo, inclusive, ele viajava para a Europa uma vez por ano, dizendo à família que ia ao encontro da esposa e do filho. Mas ele mentia. Ele viajava, mas não para encontrá-los. Até que um dia chega a notícia que Capitu morreu. Ela adoece e morre. A morte natural, enfim. É esse período em que ele ganha a alcunha de Dom Casmurro, porque vivia isolado, vivia só, vivia fechado, não tinha amigos. Uma coisa interessante é que ele construiu uma casa, um sobrado, idêntico à da infância, adolescência dele. Com todos os detalhes. Aí temos uma dimensão psicológica de uma regressão. Ele quer eternizar um momento único na vida em que ele foi feliz. No caso, na infância e na adolescência, até o momento que conhece Capitu e se apaixona por ela. A vida adulta foi a tragédia. Passa-se um tempo e o filho escreve para ele dizendo que viria ao Brasil para visitá-lo. Ele detesta a notícia, ele não queria ver o filho. Mas ele é fraco, ele nunca diz nada, ele concorda com a vinda do filho. E quando Ezequiel vem, já adulto, que entra, que ele olha para o filho, aí então é que ele acha realmente parecido com Escobar. Finalizando, o filho fala com ele, pede alguns recursos para fazer uma viagem longa ao Oriente. Ele nem vacila, para ele é um alívio a saída do filho. O filho então viaja. Nessa viagem, pouco tempo depois, trazem os pertences do filho, aconteceu um acidente e Ezequiel morreu. Restou o absoluto vazio, a absoluta solidão. E ele decidiu então atar as duas pontas da vida, da velhice, a adolescência, e contar essa história dele. Uma vida de amargura, de solidão, de tristeza. Ele perdeu a capacidade de sorrir, perdeu a capacidade de amar, perdeu a capacidade de ser feliz. Como diria Manuel Bandeira, ele diz, Andorinha lá fora está dizendo, passei o dia à toa, à toa. Andorinha, andorinha, a minha cantiga é mais triste. Passei a vida à toa, à toa. A vida inteira que poderia ter sido e que não foi. A vida inteira que poderia ter sido e que não foi, esse verso de Manuel Bandeira resume muito bem a dimensão da vida e da trajetória do Bentinho, do Dom Casmurro. Bem, houve o adultério, houve a traição, é impossível de ser dito. E aí está a grandiosidade do texto. Há sempre as duas possibilidades. Por exemplo, a aparência de Ezequiel com Escobar. Seria uma aparência física, real, então era hereditário, era o DNA, houve então a traição. Mas existe um outro tipo de dimensão de aparência, que é uma visão da parte pelo todo. A psicologia explica. A aparência psicológica seria o seguinte: muito provavelmente alguém já chegou para você e disse, você é parente de fulano? Você é parente de ciclano? Já ou não? Alguém não chegou para você e disse, rapaz, você lembra muito de tal pessoa. Você é o que dele? Não, você nem conhece, sabe nada. Às vezes você, por exemplo, quando nasce uma criança, um menino, uma criança, você chega para visitar uma pessoa, você olha para o menino, para a menina e você diz, poxa vida, é a cara da mãe.
Aí outra pessoa do seu lado diz, não tem nada da mãe, a cara do pai. Até a expressão popular, é o pai cagado e cuspido. Enfim, a pessoa captou um traço e fez uma generalização da imagem. Então a aparência ela pode ser tanto real como de percepção de imagem. Não prova nada. Tá? Em todos os aspectos. Tudo leva à dúvida, daí o romance da dúvida. É sempre a perspectiva dele. É a primeira pessoa. Tá? Temos um traço também da força de Capitu. Ela é determinada, ela que conduz a conversa, ele é sempre fraco. Tá? Ele sempre se subjuga, ele tem um ciúme imenso sobre ela, o que traz muito da fragilidade dele. Tá? Há uma teoria do desenvolvimento psicossocial de Erik Erikson, em que ele diz que a grande função da adolescência, tá, é a descoberta da identidade. Quem sou eu? E ele diz que há um conflito. Identidade versus confusão de papéis, difusão de papéis. Quem não consegue sua identidade, sua plenitude, fica na difusão de papéis, que claro pode superar, mas pode durar a vida toda, torna-se uma pessoa sempre dependente da opinião dos outros, da força dos outros. E principalmente quando uma pessoa fica frágil, está sempre precisando da aprovação, nunca se impõe, nunca se... É o tipo da pessoa que, quando encontra uma pessoa que tem uma fragilidade de identidade com uma pessoa que tem uma identidade forte, a tendência dessa aqui é ficar mais frágil ainda diante da força da outra pessoa. Então, temos aí também essa possibilidade. Tá? Um exemplo bem claro também, tem uma cena no livro em que Bentinho convida ela para um teatro, uma ópera. Ela diz que está com dor de cabeça e não vai. Ele vai. Mas chegando lá, sem estar com ela, ele se sente mal, sente saudade, não se sente bem, prefere voltar para casa. E quando ele vai chegando, Escobar vai saindo. Ele diz, Escobar diz, que bom, vem te visitar e não estavas. Temos as duas coisas. Era comum ele visitar. E podia ter sido uma coincidência. Como também eles podiam ser amantes e marcar esse encontro. Então, em qualquer momento do livro, você terá sempre essa dimensão dos dois lados. No caso, é bom dizer que Machado de Assis, o grande tema desse livro, não é como se discute, houve ou não o adultério, sim ou não, fazem julgamentos, fazem reflexões, há dissertações de mestrado, há teses de doutorado, debatendo, discutindo. Isso não é o tema do livro. Machado parte daí, mas o que ele quer falar é sobre a fragilidade humana. Seria a psicologia da infelicidade. Bentinho destruiu a vida dele completamente. Teve uma existência completamente infeliz. Baseada em quê? Em uma dúvida. Uma dúvida foi capaz de atormentá-lo ao longo da sua existência e fazê-la sem sentido. Perdeu até a capacidade de ser pai, de amar e de ser feliz. E com a razão da vida, o significado, se não ser feliz, sine qua non também fazer as pessoas felizes. Mas quantos milhares, milhões de Bentinhos e Bentinhas existem nesse nosso mundo? Quantas pessoas não desperdiçam, não destroem
a razão da sua vida, a felicidade, as possibilidades de ser feliz, por nada. Então, essa é a nossa reflexão. A vida não permite essas fragilidades. As fragilidades, as fraquezas, levam a processos de autodestruição de si ou dos outros. É preciso sempre razão, coragem, força, crescimento. É preciso fazer sempre a vida valer a pena. Um abraço fraterno e até a nossa próxima reflexão.